Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Geralmente uma saga que não faz muito dinheiro acaba cedo. Mas assim, não é bem o caso de O Cubo, já que ela gerou 4 filmes. E são exatamente os últimos 2 filmes que nós veremos hoje aqui. Então apague as luzes do seu quarto e prepare-se para cair na armadilha da brincadeira, da diversão e da irmandade, porque tá começando a segunda parte da saga Cubo aqui no canal Piuí. Olha, se você não apertar no like agora mesmo, eu vou enfiar o dedo bem no fundo do seu cubo, então para com isso, tá? Me dá o cubo! Assim como nós, muitos de vocês devem ser apaixonados por cinema e já pensaram, será que eu conseguiria trabalhar nesse mercado? Será que eu conseguiria fazer meu próprio filme? Só que a gente pensa assim, é muito difícil poder associar a nossa paixão com profissão. It's not easy, man. Mas é aí que você se engana, porque o audiovisual brasileiro está cada vez com mais espaço. As plataformas de streaming precisam de profissionais, a criação de conteúdo na internet precisa de profissionais dessa área. Mas para ser escolhido, quando a oportunidade surgir, é preciso estar preparado. E é aí que entra a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Na EBAC você encontra cursos totalmente online em várias áreas do audiovisual, como animação 3D, roteiro para cinema, TV, games e muito mais. Os cursos são ministrados por profissionais atuantes no mercado e no site da EBAC você encontra a faixa salarial de cada uma das profissões. Além disso, eles são online, então você pode fazer no horário que melhor se encaixar na sua rotina atual. E tem cursos em outras áreas também, como TI, UX, AutoCAD, Excel e muitos outros. Se você está afim de se profissionalizar, você tem que conhecer e ainda precisa usar o cupom do Piuí, porque o Piuí é bondoso e tem um cupom para você. Exatamente, com o cupom PIUI200 você vai receber R$200 de desconto em qualquer curso da EBAC, mesmo que ele já esteja em promoção. Então não perde tempo. Se você quer trabalhar com algo que você realmente gosta, se você quer ver possibilidades de mudar a sua carreira, acesse o link que está aqui na descrição e vai conferir todos os cursos da EBAC. Então eu finalmente vou poder ser um diretor de cinema? Não, no teu caso não, porque a gente tem um compromisso aqui, né? A ideia é que tu realmente não faça nada além disso. Mas você consegue. Como eu falei na intro desse vídeo, quando uma saga não faz muito dinheiro, o pessoal envolvido pensa que não faz muito sentido continuar fazendo o filme, afinal, não tá se pagando tão bem. Mas sabe como é que é, né? De grão em grão, a galinha acaba enchendo o papo. E esse é o caso de Cubo, que é um filme que lançou, não teve uma bilheteria tão alta, até fez um dinheiro no home video, mas não é aquele estrondo. Só que esse filme aqui cai numa parada que os especialistas chamam de efeito croissant, que é basicamente quando o filme não faz muito dinheiro mundo afora, mas faz sucesso lá na França. E olha só, o Cubo, 80% da bilheteria dele vem justamente da França. Eu gosto disso. Croissant, porque eles comem muito croissant lá na França. Se fosse no Brasil, seria o efeito caipirinha, o efeito samba, Efeito futebol. efeito prostituição. E viaja... Perdi a linha. E assim, por mais que o efeito croissant não exista, o que existe aqui sim é o fato de que os filmes do Cubo custam muito pouco. Então, mesmo faturando números não tão altos, eles acabam gerando lucro. E tendo tudo isso em vista, tendo a popularidade dessa saga na França, valia a pena continuar a fazer um terceiro filme. Ia sair tão barato mesmo, entendeu? É um risco tão baixo. Lançado em 2004 com roteiro e direção de Ernie Barbarash, de clássicos como Seis Balas, Osso Duro, Assassinos e Rivais, só filmaço, né? Cara, só filmasse os melhores do Van Damme. Afinal, o Van Damme é Um péssimo ator. francês. Francês, isso aí, foi isso que eu quis dizer. Toma no cu, rapaz. E como manda a tradição, Cubo Zero começa com um prisioneiro acordando sem saber o que está acontecendo. Mas ele meio que já tem um entendimento sobre como funciona aquele lugar. Porque tem uma hora que ele acaba numa armadilha que começa a cair um tipo de ácido. E ele fica feliz porque na verdade era água. Ele começa a beber porque ele estava com sede, até que ele percebe que era ácido mesmo. E ele é completamente derretido. E só um detalhe, tá? O primeiro e o segundo filme tinha alguma coisa de gore, mas esse aqui aumentou bastante, né? Por que tanta violência, rapaz?
Como dá pra perceber pelo título, esse filme aqui é um prequel, ou seja, ele se passa antes dos outros filmes. E diferente deles, ele não foca inteiramente no interior do cubo. Aqui a gente tem muitas cenas fora do cubo, até porque é na sala de monitoramento de todas essas armadilhas que a gente conhece o Eric Wynn e o Dodge. Eles são dois técnicos que trabalham nesse lugar, que controlam toda essa movimentação das pessoas que estão lá dentro. Eles não sabem para quem eles trabalham, eles não sabem como eles foram parar ali. Onde é que eu tô? A única coisa que eles sabem é que as pessoas que estão ali foram condenadas à morte e aceitaram participar desse experimento para não morrerem tão cedo, entendeu? Ele é tipo um BBB, só que cheio de mortes. Bem melhor. Só que no belo dia eles recebem ordens para averiguar e ficar de olho na cabecinha de uma tal Cassandra Rance, que tem sonhos com uma garota, que eles descobrem que é filha dela. E logo eles entendem que ela foi separada da filha e foi colocada ali sem ter cometido crime nenhum. E aí eles começam a se perguntar, pô, mas como assim? Todo mundo que estava aqui cometeu algum crime, deve estar acontecendo alguma coisa errada, essa mulher está aqui injustamente. Isso aqui é simplesmente revoltante. E essa mulher só vê desgraça, ela vê um monte de gente morrendo. E o primeiro a morrer é um tal de Bartok, que vira estrogonofe. Estrogonofe russo ou estrogonofe brasileiro? Eu não vi batata palha, tá? Estrogonofe é do jeito que a gente conhece, com creme de leite, batata palha, arroz e acabou. Não existe estrogonofe russo. Parar com essa palhaçada aí. Até tem, mas tá errado, né? Tá errado. Foda-se. E esse filme aqui parece que ele se passa em um futuro distante ou em um futuro distópico, porque aqui a gente vê tecnologias muito diferentes. Por exemplo, o Wynn e o Dodge, eles conseguem ler os sonhos da Cassandra Rance. É assim que eles descobrem que ela se perdeu da filha dela, que foi tirada de lá e tudo mais. Eles também se alimentam aqui através de pílulas, porque eles ficam nessa sala e eles nunca veem os chefes deles. Eles só recebem ali a refeição do dia, que é uma pílula, por exemplo, com estrogonofe brasileiro. Brazilian Strogonoff, como eles chamam lá na Rússia. O Wynn percebe que a Cassandra tá ali contra a vontade dela e começa a ficar interessado em ajudá-la, mas o Dodge fala que não, que eles têm que trabalhar ali e a próxima função deles é fazer o fechamento do tal Owen, que é um cara que conseguiu escapar do cubo. Só que quando eles vão falar com esse Owen e fazer um interrogatório nele, eles percebem que é o antigo colega que eles tinham. Eles pensam, peraí, Pera, só um minuto. o cara trabalhava com a gente, foi parar no cubo, será que isso vai acontecer com a gente também? E aí ele é obrigado a responder uma série de perguntas. E a última delas é, você acredita em Deus? E o Owen diz que não. E nesse momento ele é incinerado. E vira um terrível esqueleto de brinquedo. Cai pro pau, ataco fedido. Nesse momento, o Wynn conecta os pontos e pensa, pera, é óbvio, daqui a pouco sou eu que vou estar nesse jogo. Então eu vou entrar nesse cubo, salvar a Cassandra e vazar daqui. Bora, culpado. E como o Miguel falou, esse filme aqui tem mais gore e para isso ele retoma os efeitos práticos. Já que no Hipercubo era tudo muito digital e muito tecnológico, aqui eles voltaram um pouco. Aqui a gente vê, por exemplo, o pessoal andando ali pelo cubo junto com o Wynn e aí eles encontram uma garota que foi infectada por um vírus mortal e ela começa a virar quase que um zumbi, ela começa a se desfazer. Aí chega um outro gordinho perto dela para conversar com ela, ela tosse e esse cidadão também fica infectado, depois ele acaba sendo jogado num lugar onde uma armadilha com sons faz ele explodir. E tudo isso tem muito sangue, muita gosma e muito efeito prático, o que é legal, né? É melhor, né? Não é legal, é melhor. Legal é forte. Legal que se passou. O Wynn tá dentro do cubo e os patrões não gostam nada disso. E nesse momento chega o quase nada, lá o olhinho de bolita, o vilão do Chapolin, que começa a reclamar e falar, peraí, o que o Wynn fez aqui? Ô Dodge, me ajuda a encontrar esse cara, nós temos que acabar com essa parada. Acabou a sorte do Chapolin Colorado. E aí ele chega lá, ele tem dois capangas que usam luvas de metal assim. E no momento que eles conectam no computador, começa a digitar rapidamente. Acho. É o que eles estão digitando, sabia? Tecnologia. E aí eles decidem, vamos acabar com isso, liga logo o sistema elétrico que matava mais de 1000, e aí eles ligam esse sistema, entendeu? Que vai dar um choque, vai matar geral, só que o Dodge decide sabotar a parada para ajudar o seu amigo. Então ele vai lá, desconecta uns fiozinhos, desconecta uns outros aqui, e a luz do cubo cai, eles ficam sem energia elétrica lá dentro.
E como o Win conhece o procedimento, como ele sabe o funcionamento dos cubos, ele comenta: bom, agora que reiniciou, a gente tem tanto tempo até chegar ao cubo correto e assim conseguir escapar desse maldito lugar. Porque tem um detalhe, sem luz os cubos não se movimentam, então fica muito fácil deles saírem do ponto A e chegarem até onde fica a saída de toda essa estrutura. Só que o Quase Nada, vilão do Chapolin, descobre o que aconteceu, fica brabo com o Dodge e mata ele, violentamente. Ainda poderá sentir isso. Mas antes disso ele também fala um monte, né? Porque esse vilão tem essa característica do Chapolin, que é ficar falando que ele é malvado, que ele vai matar todo mundo, que ele tá gostando de matar, que é muito divertido ver gente morrer. Que ele fala, né? Estou gostando disso aqui. Se eu soubesse que era tão legal, eu trabalhava aqui. Quer saber? Eu acho que deveríamos descer aqui mais vezes e fazer isso com mais frequência. Esse filme, ele tem umas ideias legais, entendeu? Eu gosto dessa sala de controle do cubo e tal, mas ele se passa muito, e quanto mais pro fim chega, mais ele se passa, porque aí ele começa a dar muitas respostas e a inventar muitas soluções. Por exemplo, o pessoal tá lá dentro do cubo indo em direção à saída, e eles chegam muito fácil até a saída, afinal de contas o Win sabe o caminho. Só que, quando eles se aproximam de sair de verdade, aí o Quase Nada pega o cidadão que tá junto com eles e ativa um chip na cabeça dele, porque é revelado aqui que esse povo todo que vai pro cubo, eles recebem um implante de chip na cabeça, entendeu? É menos o Win e a garota, né? Esses dois eles não têm o chip, mas o resto do pessoal, algumas pessoas, conforme o roteirista quer, receberam um chip na cabeça. E aí eles apertam um botãozinho e esse cidadão vira o Exterminador do Futuro. Ele fica com os olhos verdes assim, e ele começa a caçar o Win e a Cassandra Rains. Mas é engraçado que ele vai assim, leva um chute no saco e ele... Como é que é? Se ele é um robô, por que um chute no saco desabilita ele? O chip foi instalado na cabeça do E os sobreviventes conseguem chegar até a saída, o cara vai atrás dele, mas não adianta. O Win e a Cassandra saltam pra fora no meio da água, o homem de olho verde fica lá dentro e ele é incinerado, ele é desaparecido. Eu não sei o que acontece, eu acho que fazer fogo é difícil, entendeu? Custa dinheiro, então eles decidiram que eles simplesmente iam gravar a sala com ele e um clarão a sala sem ele. Foi tipo assim, ó. Uau! Aliás, tem muita gente que diz que o primeiro cubo pode ter algum tipo de tecnologia alienígena. Nos fóruns de cubo, né? Não, mas é que assim, quando tu pesquisa sobre cubo, aonde que tu vai encontrar informações? Em um fórum que foi desativado lá em 2008, entendeu? Que é quando o pessoal ainda falava sobre isso. Hoje em dia, só o canal Piuí mesmo. Passo todo dia por vocês e não ligam pra mim. Eles vão parar numa ilha, eu acho, eles começam a fugir de atiradores que fizeram uma aula com o Stormtrooper porque não acertam um tiro, e nesse momento o Win acaba se sacrificando para fazer com que a Cassandra fuja. E depois que o Win é capturado, ele acorda numa mesa e o Quase Nada fala para ele que ele vai ser lobotomizado e ele vai virar uma outra coisa. Ele fala, mas eu não quero isso, eu posso escolher sair daqui, eu tenho esse direito. Os condenados não têm uma escolha, bom? Eu escolho a morte. E daí o rapaz, o Quase Nada, fala, você decidiu ficar aqui, você assinou um termo que você queria ficar aqui. E tá aqui, aquele dia que tu aceitou o combo internet mais telefone, tinha junto a entrada no cubo. Merda, tu não leu, cara? Ou seja, concordam com tudo que está escrito sem ler. Muito tempo no passado ele aceitou os termos e acabou assinando essa sentença de não morte, né? Porque na verdade ele é lobotomizado e sabe quem que ele é? Quem? Ele é o Kazan, lá no primeiro cubo. Eu quero voltar. Quero voltar. Voltar. Eu quero voltar. Eu não sei, meu. Porque existe uma outra teoria de que ele não é o Kazan, né? Ele age como o Kazan, ele faz aqueles mesmos trejeitos com a mão. Aliás, nos fóruns de cubo, né, fala-se bastante que ele faz a coisinha do Miranha. E no meio do filme ele desenha super-heróis. Então os fãs de cubo falaram, caraca, esse roteiro é muito inteligente, ele virou um super-herói, entendeu? Mas, na verdade, ele provavelmente virou o Kazan, ele é colocado de volta no cubo. Aí o filme repete a cena de apresentação do Kazan lá do filme original, eles recriam toda essa cena, mas como é outro ator, com outro nome, outros atores,
Isso não faz assim em todo o sentido do mundo, né? Até faz, se a gente levar em conta que é um prequel, o que é muito legal a ideia deles acabarem repetindo e tal, as coisas conectam apesar de serem atores diferentes. Era pra ser prequel, mas não conseguiram contratar os atores. É mais simples do que as pessoas imaginam, né? E por conta disso, existe também essa outra hipótese, essa teoria de que ele não é o Kazan, mas apenas mais uma vítima de tantas outras que já foram lobotomizadas e ficaram exatamente iguais ao Kazan. É óbvio que é o Kazan, pô! É óbvio. Pelo menos é tão mentalmente danificado quanto o Kazan, né? Eu não sei, 20%. Um pouquinho de mais de 50 pra ganhar. E só pra deixar claro, a Cassandra Rains escapa e se reencontra com a filha dela. E conta a história de um super-herói que salvou ela, Eric Wynn. Massa! Cubo Zero foi lançado diretamente para o home video e a gente não sabe o quanto que ele lucrou. E as críticas foram mistas, mas quase inexistentes, porque pouca gente viu esse filme. Quem viu, assim, achou uma coisa ou outra interessante, mas o que realmente importa aqui é a nossa opinião, né? Porque esse filme aqui, ele é bem melhor do que o segundo, é um avanço considerável, mas ainda assim é um pouco abaixo do primeiro. Na verdade, ele tem boas ideias, e algumas ele explora bem, só que também tem uns conceitos muito bizarros e tem um custo de produção meio baixo, né? Então tem umas mortes bacanas, mas tem esse quase nada vilão de olho de bolita que é muito ruim, né? Nossa, a maquiagem dele é ruim. E o cara de olho verde, chip na cabeça, esse daí é muito bagaceiro. Nossa, é muito ruim, mas eu acho esse filme aqui, olha, vou dizer, ele é uma floresta cheia de trufas, tá? Eu acho que tem coisas muito legais nesse filme aqui. eu sou um entusiasta do Cubo Zero, tá? Eu acho que se ele tivesse continuado o primeiro filme, se não fosse o Hipercubo, essa saga aqui teria pouco futuro. Mas mais do que teve. Tá falando merda, compadre! Todo mundo sabe que por natureza americano é um bicho preguiçoso. Então sempre que ele vê um filme interessante de outro país, ele pensa, peraí, vou ter que ler a legenda? Acho que é mais fácil refazer o filme. E assim grandes obras asiáticas foram transportadas para os Estados Unidos, como Old Boy, O Grito, Chamado, Ghost in the Shell e tantos outros. Mas uma coisa que é curiosa é que o inverso também acontece. É mesmo, é? E em 2021, os asiáticos decidiram se vingar dos americanos. E aí eles foram lá, pegaram Cubo e fizeram um remake desse filme. O que eles não sabiam é que Cubo é uma produção canadense, dirigida por um italiano. Então não é exatamente uma vingança, e eles na verdade nunca quiseram se vingar. Mas eu acho muito legal a ideia da gente acreditar que isso é sim uma grande vingança. Por tantos filmes que eles já estragaram. Aí agora eles pegaram o Cubo original e cagaram em cima dele. Coitados dos canadenses e franceses. Italianos. E os franceses que são grandes fãs do Cubo também, né? Os americanos olham pra isso aí e falam, foda-se. Que filme é esse? Nem vi. Nunca nem vi. Cubo, A Caixa do Medo, é um remake do filme original e começa exatamente como aquele, um cidadão acordando ali no cubo, passando por algumas salas até que ele cai numa armadilha. Mas aqui, em vez de ser aquela armadilha que transforma ele em vários quadradinhos de carne, aqui ele toma só um quadradão, ele toma um tiro de 12 de quadrado no meio do peito. E sai um tolete de carne. Ele só foi recortado, que tiro de 12, maluco. Só fizeram um Minecraft na barriga dele e cai assim do lado. E logo depois a gente conhece um grupo que está todo reunido, começa a jogar bota nos cubos e você pensa, vai ser um remake muito parecido com o filme original, né? Vai, mas nem tanto. A primeira grande diferença do Cubo original é que aqui o tempo é muito respeitado, né? Tipo assim, uma pessoa olha pra outra. Vai demorar muito tempo até que elas falem alguma coisa. Então tem uma personagem que tá com um cocô preso, que ela abre o cubo, olha pros outros e fica olhando assim. E ninguém sabe o que está acontecendo, mas esse filme repete isso o tempo inteiro. Uma diferença muito notável é que o Kazan não está nesse filme. Eu não tô. Ele não tá, meu. Ele foi substituído por uma criança com 13 anos de idade que não tem nenhum tipo de problema mental. Ela apenas é muito introspectiva e preste atenção, ela odeia adultos. Eu odeio adultos.
O Quentin aqui é um senhor de 62 anos de idade que eventualmente vai pirar o cabeção e encher o saco de todo mundo. E preste atenção, ele odeia jovens. Sabe o que eu desprezo? Jovens como você. E outra diferença é que aqui a gente tem um protagonista, um personagem que aparece muito mais do que os outros, que é o Goto, um cidadão, um engenheiro que quando era criança odiava adultos. Odeio adultos. Cara, tudo nesse filme envolve discussão etária. Bom dia! Vai tomar no cu! E aí tá um dos grandes problemas desse filme que enchem muito o saco. É que eles repetem várias vezes uma discussão etária que tem aqui. Um chega pro outro e fala, você é muito jovem, você não dá valor à vida. E o jovem fala, você é velho, você não aproveitou a vida. E eu odeio o jovem, e eu odeio o velho. E fica numa discussão dessa que tipo, quê? Cara, o roteiro tenta inserir essa pauta aí, entendeu? Toda essa questão etária pra gente discutir, pra gente pensar. Só que ele é muito incompetente. E ele faz isso no final de toda a discussão que não tem nada a ver. Os caras estão entrando no cubo, alguém explode e alguém comenta assim, nossa, por que não foi o velho, já que ele é tão velho que não tem muitos anos para viver? E é o tempo inteiro assim, cara, que bosta isso. Chato! Assim como no original, logo o grupo percebe que as armadilhas estão em cubos que têm números primos. E aí eles começam a evitar esses cubos. Só que eles começam também uma discussão do quê? Da idade de cada um. Quem é que vai entrar no cubo? Quem é mais velho? E um dos poucos que não se envolve muito nessa questão é o Goto. Porque ele tá muito ocupado tendo flashbacks do seu passado. Ele inclusive fala, né? Eu gosto de todo mundo. Isso aí. Eu gosto de relembrar minha vida. E aí ele começa a lembrar de quando o irmão dele se suicidou e ele não conseguiu salvar o irmão dele no topo de um prédio. Aí aparece um diálogo deles interminável, esses dois irmãos falando, cara. Sabe o que é curioso? Que no momento desse flashback tem várias pessoas na caixa olhando também o que ele tá sentindo. Mas não só o que ele tá sentindo, mas o que ele tá vendo. E aí eu te pergunto, quem foi o cameraman desse flashback? É porque esse cubo, ele funciona tipo uma sala de cinema, entendeu? O cara tá sonhando, tá todo mundo assistindo com uma pipoquinha ali, mas é só de vez em quando. Tem vezes que ele lembra desse flashback, que ele vê esse flashback e ninguém mais enxerga. E tem uma mulher nesse grupo aqui que tá sempre com cara de paisagem, né? Ou quando todo mundo tá triste, ela tá rindo. Claramente tem algo errado com ela. E a gente começa a perceber isso e logo o filme vai te dar uma resposta. Presta atenção. Lá vem. Mas antes disso é importante a gente mencionar que todos os flashbacks do Goto estão aqui por um motivo. Pra ele ficar amigo da criança. E a gente tem uma justificativa pra esse relacionamento, entendeu? Ele tá enxergando naquela criança o irmão dele. E aí quando a criança, por exemplo, quase cai numa armadilha, o Goto vai de olhos fechados, segura ela e daí começa a passar aquele flashback breguíssimo, entendeu? Um slow motion, trilha triste. É horrível. Que cafona. E tem um momento que ele realmente quase morre numa sala de lasers. E aí o Goto sai correndo e tira o moleque do laser. E aí o outro cara viu que o cara vai morrer, sai correndo e tira o cara do laser. Aí a criança vê que quando vai morrer, volta e tira o cara do laser. Aí vê outra que quer tira o cara do laser. Fica um empurramento que não sei quanto tempo dura isso aí. Porque essa é uma diferença notável dessa, que é uma das poucas armadilhas desse filme, para as armadilhas dos filmes anteriores. Aqui temos lasers de novo, mas eles são lasers mortais que não são tão mortais assim, porque eles levam um tempo até cortar a pessoa, entendeu? O laser chegou no Miguel, mas ele tem que mudar de cor para cortar. E ele muda de cor conforme a necessidade do diretor. Essa cena é muito brega, né? Nossa, essa cena é muito ruim, cara. É muito ruim. Cara, parece Hermes e Renato essa parada. Eu odiei esse filme de uma maneira tão grande, foi tão difícil assistir esse filme. Eu achei ele podre, eu achava que não tinha como ser pior a minha experiência do que no Hipercubo. Mas esse filme é torturante, as atuações são horríveis, eu acho a direção dele péssima e o roteiro beneficia tudo que tá acontecendo. Então a galera cai numa sala de armadilhas, mas essa armadilha leva o tempo dela pra funcionar, entendeu? Cada vez o laser leva um tempo pra cortar a pessoa. Tu não gostou? Não gostei nem um pouco. Não gostei. E lembra daquela discussão etária que a gente comentou?
Essa discussão aí vai gerar um acontecimento mortal, porque tem um cidadão lá que é toda hora xingado pelo velho, sempre deixa ele pra trás, falam que ele é burro, que ele é imprestável, que ele é muito jovem, que não sabe fazer nada, e esse moleque começa a ficar bravo, ele começa a se irritar, e numa hora que ele tá sozinho com o velho, ele dá uma coringada absurda, que ele começa a rir e fala, agora eu tô sozinho com você, você é velho, ele mata o velho. Que barra, né? E aí você começa a pensar assim, caraca, olha só, você vê, né? Dependendo de como você trata um jovem, ele pode virar maluco e tal. Não, você não começa a pensar isso, você começa a pensar, cara, por que eu tô assistindo essa bosta desse filme? Você não tem a menor ideia do que você tá fazendo com a sua vida? Mas enfim, o velho que odeia jovens é morto pelo jovem que odeia velhos. O jovem aprendiz assassino. Logo depois, esse jovem se reúne com o Goto, com a criança e com aquela mulher que tá o filme inteiro com essa cara de bunda. E aí, por algum motivo, ele quer matar a criança. Eu achei que ele não gostava de velho. Mas daí ele também passou a não gostar mais de criança. No fim das contas, é só o jovem que é bom, não adianta. E quem é que gosta da criança? O Goto. Eu gosto. É, porque ele gosta muito da criança. E quando ele vê essa criança em perigo, ele vai atrás pra salvar ela. E por um momento, eu pensei que o Goto ia morrer, tá? Mas aí a criança começa... Acaba com ele, Goto! Dá na cara dele! Se eu fosse você, não deixava assim! Ele não é de nada! E aí não tem como, né? Ouvindo essas frases motivacionais todas, o Goto consegue acabar com a raça desse cidadão, que na verdade morre para uma armadilha que, mais uma vez, ela é comandada pelo tempo que convém ao filme. É uma armadilha que começa a surgir uns galhos tecnológicos no meio do cubo, mas eles vão aos pouquinhos, eles começam direto pelo vilão, entendeu? E eles não matam os heróis até que eles escapem do cubo. Fica fácil, né? Cara, pra mim, o cubo, que não é mortal, não faz sentido nenhum. Esse filme aqui é um desserviço pra humanidade. Isso daqui dá uma cadeia. E esse filme, pra mostrar essa conexão da transformação do Goto, tem ele olhando pro passado e vendo que ele abandonou o irmão dele quando o irmão dele mais precisava. E tem a cena dele se reencontrando com esse garoto que aparece aqui. Salvando. E precisa da ajuda dele, e ele salva o garoto. Aí é flashback com cena do momento que tá acontecendo, tudo se conecta. Cinema! O Goto não morreu pro maluquito, mas morreu por causa dos ferimentos, né? Então assim, ele se sacrificou pra salvar a vida do garoto. Será que ele gostou disso? Não gostou nada, mas gostou de ver o garoto vivo. Eu gosto. O garoto segue então até a saída com aquele verdadeiro urubu em forma de mulher que fica indo atrás de todo mundo. Olha, nem o Goto gostava dela, porque que mulher insuportável. É, e daí ela chega e fala assim, tá, o que você vai fazer agora? Daí o moleque, vou dar uma banda, vou andar, né? Tu não vem não? Ah, vamos ver, eu acho que não vou não, pode ir. Aí o moleque vai sozinho, ela fica no cubo. Ele vai sozinho num fundo verde, que nem em 1987 se fazia um fundo verde tão merda que nem isso daqui. No Chapolin tem fundo verde melhor, tá? E aí a gente não entende porque que ela fez isso, mas numa cena pós-créditos fica tudo claro. Essa mulher não tinha reações e agia de maneiras estranhas porque na verdade ela era um androide. E existe esse lance de talvez ela estar conectada ao cubo, de ela ser uma inteligência artificial, porque tem momentos do filme em que os cubos parecem refletir o sentimento dos personagens, entendeu? Então, quando o cara começa a coringar, o cubo fica vermelho. Aí, quando ele fala que ele ama bolo de milho, o cubo fica azul. Fica amarelo. Fica amarelo, exatamente. Esse bolo de milho é amarelo. Mas se ele fala que gosta de algodão doce, fica azul ou rosa. É, ou verde. Ou verde, dependendo também do algodão doce, né? Realmente. Idiotas! Ou é uma alienígena? Não se sabe. Ela pode ser uma alienígena, pode ser uma inteligência artificial, um ciborgue, um robô, pode ser qualquer coisa que você quiser, porque esse filme aqui não explica porra nenhuma. E você nem quer saber se ele fosse explicar. Você só quer que ele acabe. E ele demora 1h50 pra acabar. Porque não bastando ser uma merda, ainda tem que ser mais comprido que o original. Isso me irrita! Cubo, a Caixa do Medo é um filme limbo. Não dá pra saber quanto é que custou, quanto é que ele faturou. E as críticas foram muito negativas, todo mundo que viu não gostou. Esse filme aqui é um desserviço, esse filme aqui é muito ruim. Você até pode falar, eu acho interessante uma coisa ou outra. Tem aqui a discussão etária. Isso não é interessante, isso é horrível. Pode ser que no Japão funcione isso aqui. Deve ter alguma discussão rolando lá de idade. Nos fóruns de cubo se fala muito, né? Tem gente que acha esse filme aqui o melhor de todos, tá? Onde? Nos fóruns do que falam sobre cubo, entendeu? A galera discute sobre isso. Pode
Pode ser que a gente não compreenda muito bem essa discussão etária, mas o que a gente consegue compreender é que esses personagens são muito mal desenvolvidos. Esse roteiro é extremamente incompetente ao inserir diálogos em momentos muito inoportunos. Ele nunca acerta a hora de botar essa merda dessa discussão etária e, no fim das contas, o desejo é que todo mundo, com todas as idades, apenas morra. E a interpretação dos atores aqui nesse filme é um negócio de outro planeta. Eu acho que eu nunca vi tantos atores ruins juntos antes. Eu diria que o Cubo, então, talvez seja até uma parada alienígena, né? Eu acho que deve ser. Deve ser alienígenas tentando se passar por humanos, porque é um bagulho que não faz sentido nenhum. Bom, no final das contas, Cubo é aquela famosa franquia que não deveria ser franquia. Deveria ter parado no primeiro filme e talvez ter tido uma continuação, que deveria ter sido lá o Cubo Zero, que é até mais interessante. Assim, é bacana pegar alguns conceitos que eles exploram, ali as armadilhas, algumas paradas sobre a pessoa que começa boa, se transforma na pessoa má, tem conceitos interessantes, mas assim, de forma geral é meio mal executado, né? Eu acho que de alguma maneira Cubo é um filme muito influente, mas que ninguém admite que foi influenciado por ele. Como ele é o Patinho Feio, como pouca gente conhece, então todo mundo pegou um pouquinho dele aqui, vários conceitos, fez um poço lá, fez uma coisinha do Resident Evil, fez não sei o que, mas ninguém admite, entendeu? No final das contas a gente tem que fazer aqui o nosso ranking dos piores e melhores. Sem dúvida, pra ninguém, o melhor filme é o primeiro. Não, tem gente nos fóruns que prefere o japonês. Mas daí é eles que fazem o ranking deles lá. Aqui o melhor é o primeiro, depois vem o terceiro, depois vem o segundo, que mesmo sendo horrível, consegue ser menos ruim do que o Cubo japonês. O Cubo japonês não dá. O Cubo japonês arrebenta. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você é fã do Cubo? Você faz parte dos fóruns do Cubo? Tomara que sim. Não esquece de conferir os links que estão aqui na descrição. Vai ouvir o PewCast, vai... Tem um link aqui de um fórum pra você participar. Tchau, beijo. Só tem um peido tão fedido que ele tá me incomodando. É quase uma armadilha mortal.